A gente segue agora, né, com o Nuvens Passageiras, do Aki Kaurismäki, eh, que é nesse contexto, né, de colaborações com o Cineclube da Gardunha, é o primeiro filme que a gente pode chamar de um filme contemporâneo. E talvez eu deva me estender um pouco a respeito desse termo, para deixar claro o que ele pode significar hoje. Ah, Bom, começar dizendo que há algum tempo já, né, esse termo contemporâneo, ele não significa mais grande coisa, não tem mais... Ele não se aplica muito à produção cinematográfica de talvez de uma década já, nos termos, no sentido em que ele surgiu num texto célebre hoje do Giorgio Agamben. Então, também talvez deva ser dito que, no sentido que o Agamben dava ao termo contemporâneo nesse texto, talvez o único cineasta realmente contemporâneo que teve no cinema foi um cineasta que morreu recentemente, o Jean-Luc Godard. Então, o pouco de produtividade que o termo podia ter ainda, talvez tenha se definhado completamente. A gente não tem como saber ainda, mas enfim. Mas se for para considerar o que essa ideia de contemporâneo pode significar para além da obra do Godard, então um filme um filme como esse do Kaurismäki, talvez possa nos dar uma certa orientação, né, pro sentido que esse termo pode de fato adquirir. Bom, eu acho que é primeiro necessário fazer uma distinção, né, entre o contemporâneo, a atualidade e o presente. Parecem sinônimos, não são. São três conceitos, são três sentidos diferentes para uma certa ordenação de uma realidade contingente. Muito do que se chama há uns 15, talvez 20 anos de contemporâneo não é contemporâneo no sentido que um Giorgio Agamben ou boa parte da arte conceitual atribuiu ao contemporâneo. É uma outra coisa, é uma arte que versa sobre a atualidade, que está circunscrita à atualidade, que fala com muita dificuldade do presente a partir da noção de atualidade, e o contemporâneo seria uma outra coisa. E essa outra coisa, né, tem um exemplo do Godard, tem talvez outros exemplos, mas o do Godard realmente é um exemplo muito expressivo. Junto com o Kaurismäki, eu diria que tem alguns cineastas ali nos 90 que a atenção crítica que foi dada a esses cineastas naquele momento, durante os anos 90, não realmente não chegou perto
da importância que a gente consegue ver hoje que os filmes deles têm. E eu não acho que, na época, esses cineastas foram percebidos como um grupo, e acho que hoje ainda também continuam não sendo. Mas há uma, vamos dizer, uma comunidade, há uma convergência de sensibilidade, cineastas que fazem filmes muito distintos, mas se você observa, vamos dizer, uma nada como uma escola, nada como uma herança, mas uma possibilidade de um lastro do cinema do Robert Bresson no que se pode chamar, talvez, de cinema contemporâneo. O Kaurismäki é um cineasta em que esse lastro pode ser observado. Em Portugal tem o Pedro Costa. Na França, o Gérard Blanc, né? ator do Atari, do Howard Hawks, ator dos primeiros filmes do Claude Chabrol. E tem o Darej Amirbaev. E o que talvez tenha de eminentemente contemporâneo nas obras desses cineastas e que, em pelo menos, enfim, posteriormente foi reconhecido na maior parte pela crítica, na maior parte das obras deles. É uma maneira de... O que o contemporâneo faz? O contemporâneo, ele, de certa forma, ele toma um desvio da atualidade para abordar o presente. Não significa que ele negligencia a atualidade. O Nuvens Passageiras é um filme que você claramente vê o contexto social enfim, uma situação em que as personagens não reconhecem mais certas constantes que lhes permitiram ter uma vida de trabalho com uma certa vivência compartilhada, né? Há como que uma tensão no tecido social que o Kaurismäki está retratando. Isso tem a ver com a atualidade, mas pega-se um atalho para abordar o presente e há como que um termo que hoje é até de certa forma abusado, mas há um trabalho em alguma medida com anacronismo das formas ou, enfim, de outras maneiras de se abordar essa consciência de que a arte é alguma coisa que se dá o tempo todo no presente. Isso seria, de fato, uma abordagem contemporânea que você pode destacar muito claramente no filme do Kaurismäki. Isso leva a, enfim, eu falei de Bresson mais cedo e, ao contrário do que você observa em vários cineastas, né, dos últimos anos, para citar só um que tem um grande renome, o Bruno Dumont, não parece, você não tem a impressão de que o Bresson virou um expediente, sabe,
um pedágio a ser pago para que você faça um certo tipo de trabalho sobre a abstração da imagem, trabalho da decupagem, o realismo, nada disso. O que talvez, além dessa questão da contemporaneidade, liga esses cineastas é que eles próprios chegam em respostas cinematográficas muito próximas das do Bresson por desvios. Então, por exemplo, Pedro Costa, a gente pode ver uma tentativa de mapear assim, o que poderia ligar Jean Rouch a alguns cineastas russos, um cineasta como Eisenstein, por exemplo, o Gerard Blanc, sabe, é uma tensão entre um cineasta como o Ozu e um cineasta como Hal Walsh. E no caso do Kaurismäki, o que se passa é algo como um filme do Douglas Sirk idealizado como um filme do Jean-Pierre Melville. Quer dizer, você pode até retraçar Bresson a partir dessas referências desses cineastas, mas o mais importante é que há algo de muito espontâneo nas abordagens do Pedro Costa, do Kaurismäki, do Emil Baev, do Blanc, e que reflete o que a própria técnica do Bresson, por mais hiper meditada que tenha sido, a questão do cinematógrafo e todo o resto, o que ela podia ter de espontâneo. E, enfim, é uma maneira muito mais de chegar no cinematógrafo não tendo que ser reverente a qualquer coisa, sabe? O mestre Robert Bresson não tem essa ideia. É um cinema que se desapegou completamente dessa ideia de mestria, o cinema do Kaurismäki. Sabe? É um cinema possível, extremamente denso, mas o que ele tem de denso não chega a tornar o filme, sabe? Como no Bresson você tá vendo movimentos extremamente elegantes no interior da imagem e entre as imagens em si. E, enfim, eu acho que isso é uma maneira de realmente chegar numa resposta à contemporaneidade que é um pouco mais consciente do que está fazendo com, enfim, com toda a questão da construção e da composição das formas cinematográficas. Né? Não é pegar carona em tema importante da época. Não tem por que isso ser considerado contemporâneo. Contemporâneo é realmente essa maneira de ser um pouquinho mais amplo na maneira que se aborda o presente. Né? Reconhecendo, inclusive, que o passado existe no presente. Enfim, existe como traço, existe como uma centelha. E isso o filme do Kaurismäki, com toda a história de onde essas pessoas vêm, a vida que elas trazem, a cultura
trabalhadora, de certa forma, que elas mantêm, mesmo num contexto em que essa cultura não é nem um pouco valorizada. E também um filme contemporâneo do Kaurismäki no seguinte sentido, ele dá ao termo cultura um sentido outro que o sentido corrente, que o sentido da atualidade. A cultura como uma coisa que, novamente, tem um lastro, né, que é passado de uma pessoa, de uma geração, de algumas gerações, que essa trajetória. Então, me parece que o filme é representativo e isso se vê muito provavelmente melhor hoje do que há 25 anos atrás, quando o filme foi lançado, do que os anos 90 tiveram de mais singular, de mais uma proposta mais que caracteriza enfim, o que aquela época em particular sanou dos impasses passados, impasses do cinema do final, da segunda metade dos anos 80 e da primeira dos anos 90, assim. É um filme muito despojado quando eu falo em densidade, isso tem a ver principalmente com o plano final e o papel que a presença que ela é um pouco mais que sugerida, mas não muito mais da personagem do filho que o casal de protagonistas do filme tem no filme e o plano final que de certa forma faz o que o Lars von Trier não consegue fazer no filme todo e certamente no final do Breaking the Waves, que foi um filme lançado no mesmo ano do Nuvens Passageiras, 1996, e teve todas as recompensas, teve todo o reconhecimento e representa hoje, né, justamente a entrada do cinema, ou uma das entradas, mas certamente foi um filme que impulsionou um pouco mais o cinema para essa confusão que se faz entre contemporâneo, atualidade, enfim. E o filme do Kaurismäki não. É um filme que é nesse sentido em que eu falo de densidade. Então, é isso.